Turma, agora a questão 23. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio. Ela está a uma temperatura de 12 graus Celsius. Determine a área do furo quando a chapa for aquecida até uma temperatura de 122 graus Celsius. Aí tem esse dado, né? O coeficiente linear do alumínio é 23 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. Turma, seguinte. Primeiro entender o seguinte. A gente tem aqui uma chapa, né? Uma chapa de alumínio. Ela tem pode ser até quadrada, né? Também, não sei. A questão não fez questão de dizer como era. Mas ela diz que ela tem um furo central. Então, no centro ela tem um furo, tá certo? E aí diz que esse furo ele tem 100 centímetros de raio. Lembrando que raio é a metade do diâmetro, né? Então, raio é isso aqui. Tem 100 centímetros. Certo? Aí a questão diz que essa chapa ela está numa temperatura de 12 graus Celsius. Aí o que é que acontece? Se eu pegar essa chapa e colocar ela numa temperatura de 122 graus Celsius, o que é que vai acontecer com essa área, né? Gente, ela vai dilatar, ela vai aumentar. Ela não vai ser mais a mesma área. Por mais que aumente bem pouquinho, que nem ao olho, que nem seja visível ao nosso olho, mas ela aumenta, tá certo? Esse é o assunto de dilatação. Vamos lá. Nesse caso, a gente está trabalhando dilatação superficial. Lembrem-se, dilatação linear, que foi assunto de umas 3 semanas atrás, é o crescimento do comprimento. Dilatação superficial é o crescimento da área. E dilatação volumétrica é o crescimento do volume. Certo? Então, isso aqui é um problema de dilatação superficial. Qual é a formulazinha? ΔS, que é a variação da dilatação superficial, é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação da temperatura. Aí lembrar, pessoal, que esse beta aqui, ele é o que? Ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear que a questão deu lá, tá certo? Aí eu aconselho vocês a sempre pensar em cada uma dessas grandezas separadamente e quando você tiver esses valores, você vem aqui e coloca na fórmula, tá certo? Vamos primeiro pensar nessa dilatação, nessa área inicial. Gente, a área inicial de um círculo é matemática. Vamos lá, como é que a gente calcula a área de um círculo? Π vezes o raio ao quadrado, certo? O π a gente vai usar 3,14. O raio, a questão diz que é 100, então vai ficar 100 ao quadrado. Gente, 100 ao quadrado, esse 100zinho aqui ao quadrado é 100 vezes 100, vai ficar 10.000. 10.000, vamos substituir aqui, ó, vai ficar, continuando aqui, 3,14 vezes 10.000. Quando tu multiplica 3,14 por 10.000, vai ficar 31.400. Então, essa é a área inicial desse furo, galera. É a área inicial dele, tá certo? Agora vamos para o coeficiente de dilatação superficial. É 2 vezes o da linear, então vai ficar 2 vezes. O da linear que a questão deu foi 23 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. 2 vezes 23, 56. Vezes 10 a menos 6. Então, tá aqui o nosso beta, né? Ó, tá aqui a nossa área inicial. Agora, a temperatura. Gente, a questão disse que essa chapa estava a 12 graus. E aí foi colocada numa temperatura de 122. Qual foi a variação de temperatura? O final menos o início. Isso vai dar 110 graus. Então, está aqui o nosso ΔT. Então, a gente tem a área inicial, a gente tem o coeficiente de dilatação superficial e a gente tem a variação de temperatura. A gente simplesmente vai colocar aqui na equaçãozinha, tá bom? Vamos lá. Vai ficar, ΔS vai ser área inicial. Gente, mais um detalhe. 31.400.
Ao invés de escrever 31.400, eu posso escrever, ver se vocês concordam comigo, 314 vezes 10 ao quadrado, concorda? Isso aqui é o quê? Notação científica, né? Não está em notação científica, mas é a base da notação científica, essa transformação que a gente fez. Então a gente substituiu aqui, tá certo? Para não trabalhar com esse 31.400, a gente vai trabalhar só com 314. Então vou colocar aqui no lugar da área inicial 314 vezes 10 ao quadrado, vezes o beta. O beta é 56 vezes 10 elevado a menos 6, vezes, aqui a nossa variação de temperatura 110. Gente, sabia que o 110 eu posso escrever 11 vezes 10, concorda? Então, vou escrever 11 vezes 10. Professor, eu tenho que fazer isso aí? Não, você pode colocar, do jeito que está aqui, você pode colocar 31.400, colocar isso aqui, colocar 110 e multiplicar que vai dar, você vai encontrar da mesma forma. Só que o número vai ficar muito grande na calculadora quando você for fazer ou no papel. Então eu prefiro sempre fazer esse ajuste. Ó. Os números que tem zero, eu transformo em 10 elevado a alguma coisa, tá certo? Ó. Né? Aqui como só era um zero, ficou só o 10. Agora a gente vai multiplicar o 314 pelo 56 e pelo 11. Porque essa potência de base 10, a gente vai usar o quê? Aquelas regrinhas de potenciação, não é? Eu vou pegar aqui a calculadora para a gente ser mais rápido. Vamos fazer aqui, ó. 314 vezes 56 vezes 11. Ficou. Olha só. Só o 314 vezes o 56 vezes o 11 deu tudo isso aqui, ó. 193.424. Imagina se a gente não tivesse feito esses ajustes. Ia ficar um número maior ainda, tá certo? Então, vamos lá. Deu isso aqui. Aí aqui a gente tem as potências de base 10. Qual a regrinha? Repete essa base e soma os expoentes. 2 mais o menos 6. Gente, 2 mais menos 6 fica 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4. Vamos lá. Aí menos 4 mais 1, porque aqui é como se tivesse 1, né? Menos 4 mais 1 fica menos 3. Tá certo? Menos 3. Pronto. Então, vamos finalizar aqui, ó. Gente, quando o expoente aqui ele é negativo, o que a gente faz? Anda casas para a esquerda. Então, esse 193.424 vai ficar simplesmente 193,424. Tá certo? Isso aqui for centímetros quadrados. Isso aqui, 193 centímetros quadrados, foi o tanto que a área expandiu dessa chapa, tá certo? Do furo central. Aí vejam só, a questão quer que a gente determine a área do furo agora. A área do furo não era 31.400, né? Não era a área inicial. A gente descobriu que ela cresceu 193. Então, qual vai ser a área agora? Qual é a área dela agora? Vai ser 31.400 mais esses 193, esses quebradinhos. Então, 31.400 mais 193 vai ficar 31.593 e esses quebradinhos, tá certo? Só que aí a questão pede a área aproximada. Então, aproximadamente isso aqui, tá bom?